Aqui. A gente está falando de... semana passada a gente começou a falar de processos de melhora na solubilização, né? Então, nos casos assim que a gente tem uma solubilização não tão boa do soluto, tal, que tem dificuldade em dissolver, a gente tem algumas técnicas para melhorar isso. Vocês estão vendo a tela, tudo certinho? Sim. Sim? Beleza. Então, tem alguns casos na farmácia de manipulação que a gente simplesmente tem que se utilizar de alguma técnica para tentar melhorar a solubilização. Às vezes é um fármaco que você precisa fazer ele na forma de solução, né? E ele não dissolve tão bem assim. Então, a gente tem essas técnicas que vão ajudar. A gente viu a temperatura na primeira aula, né? Na aula passada. Vocês lembram, então, que eu até mostrei esse gráfico aqui cheio de diferentes substâncias, né? Deixa eu só colocar o apontador. Então, aqui relacionando o aumento da temperatura sempre com o aumento da solubilidade na água. Então, isso aqui é uma tabela para água, né? Então, a gente tem outras tabelas para outros diferentes solventes. Então, etanol, alguns glicerina e outros solventes que são comuns. Então, esse é o comportamento de algumas substâncias na água. E daí vocês viram, né, que a temperatura ajuda bastante em muitos casos, mas não em todos os casos. Tem casos que o aumento da temperatura ou não aumenta muito a solubilidade, ou seja, ajuda um pouco, mas não ajuda muito. Alguns casos que o aumento da temperatura até ajuda a solubilizar até um certo ponto, e depois passa a inibir essa solubilização, e alguns casos que se você aquecer, ele vai ficar menos solúvel ainda. Então, nem sempre essa técnica pode ser utilizada, né? Então, em alguns casos, uma boa parte dos casos, o aumento da temperatura vai, por consequência, aumentar a solubilidade de muita substância. Mas a gente tem que ver que, em alguns casos, esse comportamento não dá certo, em alguns casos, o solvente também, ou a própria substância que a gente está querendo aquecer, não podem sofrer esse aumento de temperatura. Então, imagine, por exemplo, se eu for fazer uma solubilização em álcool, né? Pode ser que um aumento de temperatura muito alto seja perigoso, possa ocorrer uma explosão. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Ou substâncias que, com um aumento de temperatura assim, razoável, não tão grande, já podem se degradar. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, né? Então, para isso, a gente tem outras técnicas que a gente pode utilizar para tentar aumentar a solubilização de um fármaco num determinado solvente. No caso de sólidos, né? E a gente quer fazer uma mistura, na verdade, não uma solubilização, mas uma mistura, onde a gente quer, nessa mistura, daí depois colocar num agente solvente, a gente pode pensar o seguinte: quanto maior o tamanho da partícula, mais difícil a possibilidade que a gente tem de dissolver aquela substância ou aquela mistura de substâncias. Então, só para vocês terem uma noção de que tamanho da partícula influencia a solubilização, é só vocês pensarem no açúcar que vocês usam na casa de vocês. Se você usa o açúcar refinado comum, quando você coloca ele numa certa quantidade de água, ele dissolve razoavelmente bem. Quando você coloca o açúcar cristal, que são partículas maiores e tudo mais, você tem mais dificuldade. Esse cristal ele é muito grande, então a área, né, de contato desse sólido com o líquido
é muito menor. Então, imagine o seguinte, deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Aqui você tem uma partícula, tá? Então, é um sólido qualquer que você quer dissolver no líquido. Então, o que acontece? Você tem o líquido na volta dele, tá? Então, a superfície de contato desse sólido com o líquido é essa superfície exterior aqui. Então, o líquido fica em contato só com isso. A parte de dentro, o que acontece? A parte de dentro, ela simplesmente não entra em contato com o líquido. E quanto mais superfície de contato de uma partícula a gente tem em contato com o líquido, mais fácil a dissolução, né? Como essa partícula que a gente tem aqui, ela tem uma área interna bastante grande, toda essa parte aqui não entra em contato com o líquido. Então, o que acontece? Para dissolver, o líquido tem que ir dissolvendo a parte de cima aqui, e com o passar do tempo, mas demorando bastante, essa parte de cima vai se solubilizando no líquido e vai expondo as partes mais de baixo. Então, isso demora muito para solubilizar. Agora, se eu pego essa partícula, trituro ela e transformo esse grãozinho em vários pequenos... Opa, deixa eu pôr no vermelho. Em vários pequenos grãozinhos, estou triturando, né? Então, estou diminuindo o tamanho delas. O que acontece aqui agora? Ao invés de eu ter um grão grande, eu tenho um monte de grãos pequenininhos. Então, a superfície de contato, ela aumenta bastante. Então, toda essa parte aqui vai ficar em contato com o solvente também. Então, o que acontece? A dissolução é mais rápida, é mais fácil de acontecer, porque a gente tem uma superfície de contato entre o sólido e o líquido muito maior. Então, a possibilidade de dissolução mais rápida é muito maior. Então, quanto mais eu reduzo o tamanho das partículas, mais esse material se solubiliza, mais rapidamente ele se solubiliza, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma partícula grande, no caso que eu dei de exemplo, o açúcar cristal, se eu triturar aquele açúcar cristal e tentar dissolver na água, ele vai dissolver muito mais rapidamente, porque a superfície de contato de cada partícula é maior, fazendo com que esse processo, então, de dissolução seja mais rápido. Se eu tenho uma mistura de substâncias, de pós, eu tenho lá 2, 3 pós diferentes, eu quero dissolver. Cada pó tem uma característica diferente, tem um tamanho de partícula diferente, então tem uma superfície de contato diferente. Se eu triturar todos, para que todos fiquem com o mesmo tamanho de partícula, a possibilidade disso também dissolver com mais rapidez é muito maior. Certo? Então, conseguiram entender isso aqui? Ficou fácil ou não? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Posso ficar tranquilo em relação a isso, então? Então, dois tipos de ações que a gente pode ter, né? Posso? Beleza. 2 tipos de ações que a gente pode ter. Pode colocar na... É? Pode colocar essa questão na prova, professor. Posso colocar? Pode pôr na prova. Olha. Pode. Tá bom. Então, veja só, a gente já tem 2 opções, tá? Então, ou eu posso levar para aquecimento, né, para melhorar essa solubilização, ou se for um pó, eu posso diminuir o tamanho das partículas. Então, são 2 possibilidades que eu já tenho. Ah, mas tem mais possibilidade? Tem. Vamos lá.
Adição de uma substância chamada de hidrótopo. O que é um hidrótopo? É uma substância que ela acaba reagindo com aquele material que você quer dissolver e ela reage de uma forma a transformar aquele material em material mais solúvel. É o caso do iodo, quando a gente vai fazer uma solução de iodo. Eu posso fazer de tudo, eu posso colocar o iodo na água e aquecer, não vai adiantar nada. Eu posso pegar o iodo, colocar ele num grau de porcelana, triturar aquilo, transformar ele na menor partícula possível. Vou tentar dissolver? Não dissolve. Por quê? É uma característica dele ser insolúvel na água. Eu preciso fazer uma solução de iodo utilizando como solvente a água. O que eu faço, então? Daí a gente vai entrar numa técnica que é bem específica para algumas substâncias, mas que facilita bastante a vida da gente. Então, para dissolver o iodo e fazer a solução de iodo, a gente adiciona uma outra substância, que é o iodeto de potássio, que reage com esse iodo e facilita a dissolução dele. Se eu tentar, então, as outras técnicas que a gente viu anteriormente, eu não vou conseguir resolver. Então, nesse caso, nesse exemplo e alguns outros poucos exemplos, a gente tem que se utilizar de uma outra técnica. Então, vejam só, não funciona, não é toda dissolução que a gente tem que funciona com a temperatura. Não é toda dissolução que a gente precisa que funciona com a trituração. Nesse caso, não funciona nada. Só funciona mesmo a adição dessa segunda substância que vai reagir com a substância que a gente quer realmente dissolver e vai fazer com que a dissolução aconteça. Então, esse tipo de substância a gente chama de hidrótopo. Ele não vai ter nenhum tipo de alteração, né? O iodo continua sendo iodo, mas a reação que acontece faz com que o iodo se torne mais solúvel. É a mesma coisa o ácido bórico. O ácido bórico ele é difícil de se dissolver, então, muitas vezes, para a gente conseguir dissolver ele no solvente, a gente tem que fazer uma pré-dissolução. A gente coloca o ácido bórico na glicerina, num pouquinho de glicerina. A glicerina, então, dissolve esse ácido bórico, daí quando você joga na água, você consegue incorporar na água. Se eu pegar o ácido bórico e jogar diretamente na água, eu posso aquecer, posso triturar, posso fazer o que eu quiser, não vai dar resultado, tá? Então, a gente coloca uma substância que facilita essa solubilização. Isso a gente chama, então, de hidrótopo. Tranquilo aqui também? Posso perguntar essa na prova? Pode. Então, tá bom. Vou perguntar, hein? Beleza, combinado. Aqui a gente tem uma outra forma que é semelhante à utilização dos produtos anteriores. A gente tem que adicionar alguma coisa para facilitar a solubilização, mas na verdade, a diferença é que é uma mistura. A gente precisa fazer uma mistura de solvente para que essa substância consiga solubilizar. Então, exemplo, fenobarbital. Eu quero fazer uma solução do fenobarbital em gotas, tal. O que acontece? Tento colocar na água, não funciona. Então, o que eu faço? Eu utilizo uma mistura de água mais etanol, faço uma soluçãozinha de água e etanol, adiciono o fenobarbital ali dentro, ele consegue incorporar. Daí, se eu quiser uma solução totalmente aquosa, eu pego essa misturinha que eu fiz e jogo diretamente na água. Pronto. Se eu pegar o fenobarbital e colocar na água diretamente, não vai rolar. A sertralina, a mesma coisa. Para eu conseguir fazer essa dissolução, eu tenho que pegar a sertralina, colocar numa mistura de glicerina com etanol, aí ela dissolve, aí sim eu posso jogar na água que eu quero fazer a solução, tá? Então,
A diferença é que na anterior a gente tem a adição de uma substância que facilita, que para facilitar essa mistura, essa solubilização, eu vou precisar de uma mistura de solventes. Mas a gente acaba tendo um bom resultado também. E, nesses casos também, se eu aquecer não vai adiantar, se eu triturar mais não vai adiantar. Então, para eu conseguir melhorar essa solubilização, só fazendo essa mistura de solvente mesmo. Essa também dá para cair na prova. Isso aí, professor, vai pedir as diferenças, né? Vou pedir, pode deixar que eu peço. Bem, de outra forma que a gente tem é usando um truque bastante interessante e levando em consideração as características da substância que a gente quer fazer a dissolução. Então, as características que eu digo em relação ao pH. Então, tem algumas substâncias que elas se comportam de formas diferentes conforme o meio onde ela está. Então, tem substâncias que são insolúveis no meio ácido, são insolúveis no meio neutro, mas que podem ser solúveis no meio básico, ou ao contrário. Então, a gente tem alguns casos que a gente, trocando o pH do meio, né, então colocando alguma substância no meio que a gente quer dissolver, que mude o pH desse meio, a gente consegue solubilizar. Então, a gente tem, por exemplo, isso é característica dos fármacos orgânicos, tá? Então, a gente tem lá alguns fármacos que são ácidos ou são bases fracas. E daí, digamos, bom, já falo, mas quando eu sei que tem essa característica e o meu meio permite, e a minha solução final permite, eu posso solubilizar esses materiais, então, trocando o pH do solvente, né, baseado na característica do soluto. Então, quando eu tenho um fármaco que é uma base fraca, caso da atropina, codeína, morfina, difenidramina, cocaína, procaína, tetracaína, etc., o que acontece? Se eu tentar pegar esses fármacos que são bases fracas e tentar solubilizar na água, eles vão solubilizar muito pouco. Porém, se eu adicionar uma substância ácida nesse solvente, claro, uma substância ácida que mude discretamente o pH do meio, né? Então, eu altere o pH dessa solução para um pH um pouco abaixo do neutro, né? Então, baixe um pouquinho só para transformar o meio em um meio ácido fraquinho. Então, o que acontece? Ele passa a solubilizar. Então, tem várias substâncias, como vocês viram ali em cima, que a gente consegue fazer essa solubilização assim. Vou fazer uma solução de morfina. Então, a morfina é uma base fraca, se eu tentar dissolver ela na água, ela vai dissolver muito pouco. Adiciono um ácido fraco, que altere muito pouquinho o pH, eu já começo a ver uma melhora na solubilização, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que se de repente a gente for adicionar alguma outra substância, ver qual que é o pH dessa substância. Porque se eu adicionar alguma outra substância e essa substância tiver um pH básico também, que faça com que o pH da solução volte a ficar básico, essa morfina que estava solubilizada passa a ficar insolúvel de novo. Então, eu tenho que manter o meio ácido, tá? Ficou claro isso? Esse está mais demorado de ser respondido. Pra mim ficou, mas quem cala consente, né? Pois é o que eu estou imaginando.
Então é assim, gente, é uma base fraca, quando eu faço uma solução com água, ela não dissolve bem. Se ela é uma base, eu vou adicionar uma substância contrária, eu vou mudar o pH ao contrário, porque daí eu solubilizo. Por quê? O que acontece? Geralmente, quando a gente coloca uma substância contrária, a gente está transformando aquela substância em um sal, e geralmente os sais são insolúveis, tá? Se for ao contrário, se for um fármaco que seja um ácido fraco, fenobarbital, pentobarbital, sulfadiazina, sulfacetamida, eles também, quando colocados em solução de água, eles vão ficar pouco solúveis. O que eu vou fazer? Vou adicionar uma substância básica e daí, mudando, alterando o pH, essa substância vai se transformar também num sal e vai ficar mais facilmente, vai se solubilizar mais facilmente. Então, a mesma coisa que o anterior. Tem um ácido, coloco uma base. Tem uma base, coloco um ácido. Solubilizo, tá? Se eu tenho um ácido e coloco uma base, o meio vai ficar mais alcalino, né? Se eu colocar uma outra substância que acidificar o meio, vai transformar aquele ácido que eu já solubilizei, vai transformar ele em insolúvel de novo, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente consegue fazer soluções que são estáveis. Outra característica que a gente tem outra possibilidade que a gente tem é adicionar um agente que a gente chama de tensoativo. O que é o tensoativo? É uma substância que facilita o processo de molhabilidade das partículas. Então, deixa eu pegar aqui para fazer um desenho de novo. Eu tenho lá uma partícula, né? E essa partícula está lá no meio do líquido. Então, está lá no meio líquido, né? Eu sou muito bom para desenho, não sei se vocês já perceberam. E desenhando com o mouse ainda é muito mais legal. Então, o que acontece? Eu tenho o líquido envolvendo essa partícula. Então, ela vai fazer aquele processo, né, de molhar, né, umedecer essa parte da superfície da partícula, e ela vai dissolvendo essa partícula, né, conforme vai entrando em contato. Porém, tem vários casos que a gente tem uma situação que é mais ou menos a seguinte. E vocês já devem ter visto isso acontecer também em casa, porque acontece com uma certa frequência. Isso é uma coisa que acontece de forma bem natural. Cada uma dessas partículas, quando você joga essa partícula no líquido que você quer dissolver, muitas vezes essa partícula, quando ela entra em contato com o líquido, ela carrega junto dela uma bolinha de ar. E essa bolinha de ar fica aderida lá na superfície. Então, o que acontece? Essa bolinha de ar está ali na superfície. Então, nesse ponto aqui, a bolha de ar impede que a água entre em contato com a partícula. Então, na verdade, o que acontece nesse caso aqui é que o líquido está em contato com toda essa parte vermelha da partícula. Porém, não está em contato com essa parte aqui, porque tem uma bolha ali que está protegendo aquele lugarzinho da partícula. Então, isso faz com que a dissolução seja mais lenta, né? Então, se estivesse em contato com toda a partícula, a dissolução seria mais rápida, mais fácil. Porém, aquelas bolhas, elas vão atrapalhar esse processo. Então, imaginem que cada partícula tem uma bolha dessas
está carregando uma bolha dessas de ar, então tem toda a partícula uma parte que está protegida e que não está molhando, né? Então, para tirar esse tipo de bolha, não adianta agitar, não adianta nada. Elas grudam com uma facilidade assim absurda. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar uma substância que... agora deixa eu pegar aqui, vou desenhar uma bolha de ar. Então, isso aqui é uma bolha de ar. Todo mundo aqui, quando criança, já brincou de fazer bolinha de sabão? Deixa eu ver se tem alguém aqui que não foi criança e não... Nossa, apaguei a coisa. Alguém aqui nunca brincou de bolinha de sabão? Vou entender que todo mundo brincou, então, né? O que acontece? Na bola de sabão, a gente tem... Deixa eu desenhar aqui de volta. Então, a gente tem lá a bolha de sabão. E essa bolha de sabão, ela permanece por bastante tempo na forma de bolha, com ar dentro dela, né? Esticando aquela camada de sabão que a gente fez, né? E ela permanece por um bom tempo porque ela tem o que a gente chama de tensão superficial. Essa tensão superficial é como se cada pedacinho daquela bolha de sabão se segurasse uma na outra, né? E conseguisse manter a forma. Só que chega um determinado momento que uma daquelas partezinhas se solta da outra e a bolha estoura. Então, a gente pode utilizar, nesses casos, alguma substância tensoativa. A substância tensoativa é uma substância que vai fazer com que essa força, né, essa tensão superficial, seja rompida. Então, ela atua diretamente na tensão superficial. Em algum pontinho dessa bolha, ela cria um rompimento, fazendo com que essa bolha estoure. Todo mundo já ouviu falar em simeticona? Sim. Para que... Cortou, professor. Oi? Cortou bem na hora que o professor falou. Tá. Eu não consegui ouvir. Você não ouviu a explicação da bolha de sabão? Não, eu ouvi a explicação. Quando o professor fez a pergunta, não ouvi. Ah, tá. Então, você já ouviu falar em simeticona? Ah, tá, já. Para que serve a simeticona? Para gases? E e como que se formam os gases? Como que eles se comportam dentro do... Hã? Se comporta como uma bolha. Se ficar estufado? Sim, mas ele se comporta como uma bolha. É exatamente o que a Josiane falou. Então, são bolhas de ar que se formam dentro do intestino, né? E ficam incomodando as pessoas. Quando a gente utiliza a simeticona, o que ela faz? Ela vai lá e rompe essa tensão superficial de cada uma das bolhas. Por isso que a simeticona é bastante utilizada como para combater os gases, porque ela vai lá e estoura aquelas bolhas. E, então, ela age da mesma forma desses tensoativos que a gente está falando. Então, vai lá, desfaz essa força que tem, que segura essa bolha estoura, e, no caso da simeticona, o ar que está preso ali dentro se espalha, né, e tira aquela sensação ruim, e no nosso caso ali, voltando lá, cadê? O que acontece é que o tensoativo que a gente utilizar
vai romper aquelas bolhas que estão na superfície das partículas. Então, aquela bolha que estava na superfície da partícula, ela vai estourar e vai, então, permitir que aquela partícula seja molhada por inteiro. Ela entra em contato por inteiro com a substância dissolvente, né, o solvente. Então, isso vai fazer com que esse contato entre o líquido solvente e o sólido que a gente está querendo dissolver seja maior e facilite, então, a dissolução. Ficou claro aqui também? Sim, professor. Beleza. Então, essa mistura toda aqui de formas diferentes para solubilização, a gente pode perguntar na prova. Pode. Muito bem. Então, essas são as formas que a gente tem. Então, é aquela coisa, você não consegue de um jeito, você vai tentar de outro. Você vê as características de uma substância, a característica do solvente, vê qual que é a melhor forma de fazer esse processo de solubilização, levando em consideração que eu sempre vou precisar solubilizar, né? Eu estou falando de soluções. Solução é quando eu tenho um soluto dissolvido no solvente, e aquelas duas substâncias se transformam numa só. E se eu não conseguir, mesmo assim, o que eu posso fazer? Não tem nada, não tem técnica nenhuma que eu possa, que eu consiga dissolver essa partícula nesse solvente. O que eu faço? Olha, isso podia ser uma boa pergunta não de prova, mas uma boa pergunta de trabalho para vocês. Que eu preciso dar um trabalho para vocês, né? Então, imagine, tenho lá uma determinada substância, né, um fármaco, e eu preciso transformar ele em líquido. A forma de utilização vai ser líquida, né? Por algum motivo. A pessoa tem que tomar aquilo. Mas eu peguei o fármaco, tentei, né, dissolver no solvente, nada de dissolver. Ou dissolveu muito pouco. Daí eu tentei utilizar temperatura, não deu certo. Tentei utilizar diminuição de tamanho de partícula, não deu certo. Não dá para adicionar outra substância que não funciona. Não tem nada que eu consiga fazer, alterei pH, tudo não deu certo. E agora? O que eu faço? Ligo para o cliente e falo, olha, não vou fazer? Ele vai ter que ser líquido mesmo? Tem que ser líquido. A gente liga pro professor Trajano. Só que daí o professor Trajano já não é mais professor, se já estão formados, daí eu vou ter que prestar uma consultoria, daí vai ficar meio caro. E aí? Prefere pagar? Conta agora então, professor. Não, a gente tem outras formas farmacêuticas, né? Tem alguns casos que a gente realmente não consegue. Daí a gente transforma isso em uma outra forma farmacêutica líquida que a gente chama de suspensão, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? A suspensão, então, é quando realmente não tem possibilidade de dissolver, tá? Então, vocês vão ver várias suspensões no mercado. Hidróxido de alumínio, por exemplo, é uma suspensão. Se vocês deixarem o hidróxido de alumínio parado bastante tempo, o que vai acontecer? Ele não vai separar? A parte sólida não vai para o fundo e o líquido fica mais em cima? Fica mesmo. Então, tem substâncias que não tem jeito. Então, a gente vai deixar ele na forma de uma suspensão. Então,
existe essa possibilidade. Não teve jeito nenhum, não dissolveu de forma alguma, transforma em suspensão. Aí a gente tem que só tomar cuidado com a forma como essa suspensão é feita, para que, né, aquele pó não se deposite com muita rapidez no fundo do frasco, ele não grude no fundo do frasco. Vocês já devem ter visto alguns medicamentos que você, na hora de utilizar, obviamente tem que agitar, né, como ele não se solubiliza, ele tem a tendência a separar o sólido do líquido. Então a gente faz uma agitação. Mas tem alguns casos que a gente, para conseguir tirar aquela parte lá do fundo, tem que agitar um monte, né? Isso a gente tem que evitar que aconteça, tem como evitar isso. A gente tem que deixar aquelas partículas o maior tempo possível suspensas, e ao mesmo tempo a gente não pode deixar aquelas partículas suspensas demais, que elas comecem a formar flocos em cima. Basicamente é isso que a gente faz. Então tem que ter esses cuidados, mas a gente acaba por transformar, então, numa suspensão, tá? Não tem jeito. Vocês já viram? Então, a Pode diferença falar. do líquido para suspensão é o grau de solubilidade do produto? Da solução para suspensão. Isso. A solução tá o sólido dissolvido no líquido, tá? Precisa agitar, então. Não precisa agitar. Na suspensão precisa agitar. Ah, tá. Tá? Essa que é a diferença. Então, boa pergunta de prova. Boa pergunta. Então, um deles você conseguiu dissolver, solução. O outro não conseguiu dissolver, suspensão. A partícula fica suspensa no líquido, tá? Vocês já viram aquela bezetacil que... a bezetacil que tem que fazer a adição do líquido na hora de preparar, né? Ela vem num pozinho, não vem? Vem. E o que acontece? Quando eu adiciono líquido, dissolve ou não? Ou o pozinho fica só... Aquilo é uma desgraça, professor. Bem facinho de ferrar tudo. Sim. Por quê? Porque não dissolve. Aí o que acontece? O máximo que acontece é você suspender o pó no líquido para você conseguir injetar. Aí o que acontece? Como é um pó, se não for bem dissolvido, não for bem agitado na hora dessa adição do líquido, ele fica com partículas grandes. Daí você vai puxar na seringa, quando você vê, entupiu, né? Porque está com partícula muito grande. Ou, quando você prepara, coloca na seringa e deixa muito tempo parado. O pó vai começar a se agrupar de volta e vai entupir a seringa. E pior, como é um pó que está dentro do líquido, ele não dissolveu, ele continua tendo característica de pó. Quando você injeta na pessoa, aquele pó vai sendo injetado dentro do músculo e, pelo fato de, microscopicamente, aquele pó ser um cristal cheio de ponta, então, o que acontece? Cada uma daquelas pontas vai entrando no músculo e vai rasgando o músculo, porque ela tem pontas bem afiadas. E tá aí o porquê que dói tanto para aplicar aquela substância, tá? Então, quando você coloca dentro do organismo da pessoa, você está colocando ele na forma de pó ainda, tá? As partículas lá. Ele só está no meio do líquido para facilitar a entrada. Mas ele continua sendo um pó, porque ele é insolúvel naquele líquido. E daí ele vai entrando e vai... os seus cristalzinhos vão rasgando o músculo enquanto eles vão entrando, tá? Por isso que dói. Então não tem jeito, não... Tem gente que fala, a culpa é de quem está aplicando, que não sabe aplicar. Não é. É porque realmente você está aplicando um sólido na pessoa. Ele só está no meio do líquido, mas ele continua sendo sólido. Beleza? Então, nesses casos, a gente não tem o que fazer, a gente transforma em suspensão mesmo. Mas isso fica para as próximas aulas. Então, as técnicas para dissolver que a gente tem são essas que a gente viu.
E a gente, na maior parte das vezes, a gente consegue, então, fazer a dissolução. Agora, falando um pouquinho de adjuvantes. Então, o que são adjuvantes? São substâncias que a gente adiciona numa solução que a gente preparou para trazer alguma melhoria naquela solução, mas sem alterar as propriedades das substâncias farmacológicas que tem ali dentro. Então, por exemplo, digamos que eu tenha, aqui eu só coloquei xarope, né? Vamos ficar no xarope mesmo. Digamos que eu tenha um xarope que eu tenha feito e eu preciso melhorar as características desse xarope, porque esse xarope precisa durar bastante tempo, ele tem que ser agradável, vai ser dado para uma criança, então ela tem que tomar esse produto com vontade para que ela possa aderir realmente meu Deus, ao tratamento, né? Então, eu tenho algumas substâncias que eu posso adicionar para melhorar as características dessa solução, sem interferir no princípio ativo, sem interferir nas funções, né, na atuação do princípio ativo. Então, eu acabo por utilizar algumas substâncias que vão me dar características melhores para esse produto. Então, dentre elas, eu vou ter algumas que vocês já devem ter visto descrito em bulas, tudo mais, mas que muitas vezes a gente não entende por que tem essas substâncias adicionadas. Então, vamos lá. A gente pode utilizar um corretivo de pH. De repente, para fazer isso a gente até já viu, né? Para fazer o meu produto, né? A minha solução, eu preciso alterar o pH, tá certo? Por algum motivo. Tem substâncias que só são solúveis em um determinado pH. Então, isso faz com que eu tenha que corrigir o pH para aquela faixa de pH para que ele se solubilize, como a gente viu anteriormente, né? Aquelas substâncias que, conforme a característica delas, elas só se solubilizam se eu corrigir o pH para um determinado valor. Outras substâncias, por exemplo, se eu vou fazer... deixa eu pensar aqui. Um shampoo. O shampoo, quando eu faço o processo de adição de cada um dos componentes, tudo mais, no final das contas, ele pode ficar com um pH meio alcalino. E se eu utilizar, né, se a pessoa utilizar esse shampoo com o pH mais para alcalino, o que vai acontecer? Não vai trazer um bom efeito para o cabelo. Pode ser que o cabelo fique carregado, com cargas positivas e tudo mais. Isso vai resultar num cabelo com escamas abertas, vai resultar num cabelo que não reflete a luz, ele fica com uma cara de sem brilho, um cabelo que começa a ficar carregado eletricamente, né? Cada um dos fios vai se afastar do outro, deixando o cabelo parecendo uma vassoura, assim. Então, quando eu termino de fazer o processo de mistura das substâncias, tudo certinho, o ideal é que eu puxe o pH para um pH mais ácido, lá pela faixa de... O ideal mesmo seria entre 4,7 e 5,3, por aí. Mas pode ser que se eu deixar dentro dessa faixa, ele não fique tão bom na consistência, na estética dele. Então, a gente acaba puxando para alguma coisa entre 5,5 e 6, porque daí ele tem uma melhor ação dentro na superfície do cabelo. Além de fazer a limpeza, né,
ele mantém esteticamente o cabelo mais bonito. Então, eu faço uma correção de pH, eu puxo o pH para um pH mais ácido para que ele tenha, então, melhores resultados. Então, para isso, eu posso adicionar um corretivo de pH. Eu posso adicionar uma substância sequestrante. O que é uma substância sequestrante? É uma substância que vai sequestrar algum item que possa estar dentro da minha solução. Por exemplo, quando eu manipulo, né, eu vou utilizar a água da rede pública, né, que eu passo por um processo de purificação. Esse processo de purificação vai me trazer a retirada da maior parte das substâncias que possam estar ali naquela água. Porém, alguns íons a gente não consegue retirar de jeito nenhum. De repente, por exemplo, o íon ferro, que é muito comum. A gente tem encanamento que vem lá da Sanepar até chegar na torneira da nossa farmácia de manipulação, tem muito encanamento que ainda é feito com ferro. E isso, com o passar do tempo, esse encanamento vai liberando o íon ferro nessa água. Essa água chega na farmácia, a gente passa por processo de purificação, posso passar por destilação, posso passar por osmose reversa, porém esses íons continuam na água. A gente retém um monte de substâncias, porém esses íons continuam na água. E esses íons ficam lá na água tal, reagindo, eles estão livres, eles ficam lá reagindo. Então, de repente, eu utilizo aquela água para fazer um creme, então eu faço o creme e tudo mais, o íon continua ali dentro daquela água, ativo. Com o passar do tempo, ele vai reagindo com as substâncias e vai trazendo um cheiro de ferro mesmo, ferro molhado, vai trazendo uma coloração acastanhada, porque ele está reagindo e ele acaba liberando coloração. Então, para evitar isso, a gente utiliza substâncias que são chamadas de sequestrantes. Essas substâncias, elas, então, envolvem esses íons ferro, se ligam a esses íons ferro e impedem que ele continue agindo. Então, é como se você pegasse esse ferro que está livre, né, está ali nadando no meio da água, tal, fazendo as suas ações, suas estripulias, você vai lá, encarcera ele dentro de uma substância, e ela impede, então, que ele continue fazendo tudo aquilo que ele fazia quando estava livre. Uma substância muito comum que a gente utiliza para isso é o EDTA. Vocês já devem ter ouvido falar do EDTA, e já devem ter visto isso em formulações líquidas. Então, o EDTA vai fazer esse papel de sequestrante. Ele vai lá, sequestra, né, esse íon ferro, encarcera ele, impede ele de ficar livre, agindo e fazendo as suas estripulias, tá? Agentes umectantes. Aqui a gente utiliza os umectantes para melhorar, às vezes, a molhabilidade da solução. Então, são substâncias que facilitam a molhabilidade, né, molhar na totalidade as partículas que a gente vai dissolver, fazendo com que aquelas partículas se dissolvam com mais facilidade. O agente umectante, conforme o produto, se for um produto para uso tópico, por exemplo, uma solução para uso tópico, vai ajudar a deixar a pele mais úmida. Então, eu passo uma solução, principalmente as soluções alcoólicas, né? Se eu passo uma solução alcoólica na superfície da pele, a tendência é ressecar. Então, a gente utiliza algum agente umectante para conseguir reter um pouquinho de água na superfície e não ficar tão ressecado. Exemplo comum, álcool gel. Se vocês pegarem a maior parte dos álcoois gel que a gente tem no mercado, você passa na pele e a tua pele começa a ficar ressecada. Eu tenho alguns álcools géis que eu passo na mão, conforme o lugar que a gente vai, que a pele fica tão ressecada que você começa a sentir como se ela estivesse repuxando. Por quê? Porque está faltando um umectante.
Então, por exemplo, eu colocar um pouco de glicerina, né, nessa formulação, melhoraria bastante essa característica de não ressecar tanto a pele, porque a glicerina, ela retém água na sua superfície. Ela, então, quando você passa, essa glicerina forma uma película na superfície da pele, e junto com ela, ela segura a água e deixa a pele menos ressecada. Que mais? Aroma. Aroma tá ligado com o cheiro, tá? Então, eu tenho um produto que é extremamente, tem um cheiro extremamente desagradável, ou tem um cheiro forte, e eu utilizo um aroma para mascarar, tentar esconder aquele cheiro. Ou eu vou fazer um produto como esses xaropes aqui, né? E eu quero fazer um xarope para criança que seja agradável para criança. Esse aqui com morango. Então, o que eu faço? Vou fazer esse... É um xarope vitamínico, né? Vou fazer esse xarope e vou colocar um saborzinho de morango para ficar mais atrativo para as crianças. Ou esconder um sabor desagradável. Desculpa, um cheiro desagradável. É aroma, né? O aroma, então, é para dar o cheiro. Então, o cheirinho de morango vai me fazer que, principalmente a criança, né? Ela acabe por utilizar esse produto com mais facilidade. Se tem um cheiro ruim, e sabor também, né? Vamos falar de sabor junto. Cheiro e sabor ao mesmo tempo. Isso vai facilitar a utilização e a adesão, principalmente das crianças. E nos adultos, para esconder cheiros e sabores desagradáveis também. Os corantes, para dar uma coloração e ficar visualmente mais agradável e bastante ligado com aquilo que a gente colocou de sabor. Por exemplo, um xarope sabor morango, e eu faço esse xarope e coloco corante verde. Combina? Não combina, né? Então a gente já liga o morango com o vermelho ou com cor de rosa, que é muito próximo à cor da fruta. Então, a adição de corante é para fazer essa ligação de sabor com a cor. E os edulcorantes também são colocados. O que é um edulcorante? São substâncias que dão sabor doce. Então, para muitas vezes facilitar a utilização, a gente se utiliza de substâncias que dão sabor doce para ficar mais agradável. Então, esses são os adjuvantes básicos que a gente utiliza na farmacotécnica para trazer uma melhoria para o produto sem interferir nas propriedades do princípio ativo, tá? Então, pode falar. O conservante, professor, também. Eu pulei o conservante? Pulou. Esqueci o conservante. Então, conservante. O que acontece? Quando nós preparamos lá na farmácia de manipulação o produto, eu acho que eu já comentei com vocês, a gente não tem um ambiente estéreo, né? São alguns produtos só que a gente tem que fazer em ambiente estéreo. Então, a gente trabalha com laboratórios onde a gente tem uma carga menor de contaminação, mas pode ter uma contaminação. E as matérias-primas que a gente compra, elas não vêm estéreis também, elas vêm e tem a possibilidade de você ter uma contaminação ali dentro de cada matéria-prima. Então, o que você faz? Você tem que imaginar o seguinte: eu tenho que preparar o produto, ele não é estéril, pode ser que tenha uma contaminação aqui, pode ser que caia uma bactéria que está no ambiente, né, e caia na minha formulação. Se for uma formulação, principalmente que tenha água, a facilidade dessa bactéria se desenvolver é muito maior. Então, a gente precisa adicionar substâncias que ou matem esses micro-organismos que possam vir a acontecer,
ou que inibam o seu crescimento, tá? Então, a gente utiliza essas substâncias para conservar esse produto por mais tempo. E a gente tem que pensar também o seguinte: eu posso ter feito o meu produto com a maior qualidade do mundo, né? Tive assim toda a preocupação para fazer o meu produto. E então eu posso até garantir que o meu produto saia daqui sem nenhum tipo de contaminação. Mas será que lá na casa do usuário ele vai ter essa preocupação também? Será que não vai poder ocorrer uma contaminação lá na casa dele? Então, para evitar que venha acontecer qualquer tipo de problema assim, a gente adiciona substâncias que a gente chama de conservantes. Então, elas vão, de uma certa forma, fazer com que aquele produto fique, ou não, se tiver algum tipo de micro-organismo ali, ele não vai crescer, existe uma inibição do crescimento, ou seja, caiu uma bactéria. Esse agente conservante que eu tenho, ele não é... me fugiu a palavra agora. Ele não é bactericida, ele é um bacteriostático. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai matar aquela bactéria, mas ele não vai permitir que ela se reproduza. Então, essa bactéria vai ficar ali, ela não consegue se reproduzir, e com o passar do tempo ela morre e acabou, né? E a gente tem substâncias que são bactericidas, que eu coloco no meu produto, e ela vai matar qualquer tipo de micro-organismo. Então, isso faz com que o meu produto tenha um prazo de validade maior. Então, se eu não colocar nenhum tipo de conservante, pode ser que em uma semana eu já tenha aquele material totalmente tomado por contaminação. Se eu coloco um conservante, ele vai durar 3, 4, 6 meses, conforme o conservante que eu colocar e conforme a quantidade de conservante que eu puder colocar, tá? Então, são substâncias que a gente adiciona para trazer melhoria para o produto, e vão trazer melhorias, porém, eles não podem interferir na função dos princípios ativos, tá certo? Então, os adjuvantes, eles estão muito enraizados em todas as formulações. Todas as formulações que vocês vão ver, ou vai ter pelo menos uma dessas substâncias aí adjuvantes. Seja conservante, seja um sequestrante, quando você já conhece a tua água, você sabe que a tua água tem íons ferro, por exemplo, mas sempre vai ter pelo menos um tipo de adjuvante aí não só nas soluções, mas nas soluções também. Tá certo? Então, só para a gente encerrar, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, isso aqui eu deixo então para a semana que vem, tá? A gente encerra por aqui e semana que vem a gente continua a partir desse material. Beleza? Pessoal, Tranquilo, professor. não esqueçam de fazer a atividade, tá? Tá lá colocada para vocês, certinho, rapidinho de fazer. Não esqueça, porque é a garantia da presença de vocês, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Tranquilo? Ninguém mais? Então, beleza, gente. Bom final de semana para vocês. Imagina, não por isso. Bom final de semana e semana que vem a gente conversa de novo. Tá bom? Até.